O Need for Speed 3 e o Gran Turismo são os melhores jogos para a PlayStation. Se não forem ricos e não tiverem a possibilidade de comprar os dois, então têm duas hipóteses: assaltar um banco ou rifar os vossos pais. Mas se nenhuma destas duas sugestões vos agrada, então podem também ver o Versus, onde vamos dizer qual dos dois jogos é realmente obrigatório. Se têm uma Saturn e andam completamente desesperados porque cada vez saem menos jogos para a 32 bits da Sega, então prestem muita atenção à crítica ao Panzer Dragoon Saga, acabadinho de chegar a Portugal. Lá mais para a frente temos também imagens exclusivas de um jogo que é uma bomba: o World Cup para a Nintendo 64, PCs e PlayStation. Os tarados de Warhammer têm razões para ficarem felizes. Graças à Electronic Arts, o universo criado pela Games Workshop está de regresso ao PC do templo. Chama-se Dark Omen e tem como protagonistas milhares de exércitos formados por mortos-vivos. É isso mesmo. Se estavam a pensar que os orcs de Shadow of the Horned Rat continuavam como principais inimigos, então desenganem-se. Em Dark Omen, essas criaturas não passam de anjinhos se comparados com os batalhões de zombies que iremos defrontar. Isto graças a um feiticeiro que decidiu acordar os mortos. Como em Shadow, vamos controlar e gerir os exércitos de Morgan Bernhardt e respectivos aliados. Conforme ganharmos batalhas, amealhamos algum dinheiro que servirá para fazer alguns upgrades aos nossos meninos, como por exemplo, recrutar mais soldados ou aumentar a sua capacidade de resistência. Os confrontos decorrem totalmente em tempo real e a mecânica de jogo é idêntica à da Shadow of the Horned Rat. Primeiro temos de colocar as tropas para depois arrasar com tudo e todos que tenham o azar de se cruzar no nosso caminho. Os exércitos com mais mortes no seu currículo são galardoados com pontos de experiência. Com o decorrer das chacinas, serão presenteados com um aumento do seu nível de ameaça. Um cheirinho RPG que fica a matar neste Warhammer. Dark Omen é um belíssimo jogo de estratégia em tempo real que, devido à sua mecânica e ao reduzido tamanho dos campos de batalha, está muito mais próximo de um jogo de tabuleiro do que um StarCraft ou de um Red Alert. Visualmente, o destaque vai todo para os cenários, lindos de morrer e de um detalhe que apenas poderá ser desfrutado se tiver instalado uma placa aceleradora. Os gráficos dos personagens estão razoáveis, mas longe daqueles de medo. O melhor do jogo são as magias que podem ser lançadas pelos mágicos ou por aqueles que tenham em seu poder objetos mágicos. São mais de 30 e o seu efeito é devastador. A mais recente incursão ao mundo de Warhammer é uma lefada de ar fresco nos jogos de estratégia em tempo real. Só é pena os sprites dos personagens estarem pouco detalhados, o que por vezes os transforma num burrão no meio do campo de batalha. Sai do templo com 93%. O Campeonato do Mundo de Futebol está a aproximar-se a passos largos. Juntamente com ele vem o único jogo dedicado ao último Mundial do século. Chama-se World Cup e tem como pais os mesmos senhores que nos deram o fabuloso FIFA 98. Podemos adiantar-vos que, para além do Campeonato do Mundo de França, também poderão participar em algumas das mais famosas finais de sempre. Até aqui, nada de novo. A delícia é essas partidas aparecerem no nosso ecrã da forma mais fiel possível, ou seja, podem contar com imagens a preto e branco, calções pelo joelho e bolas que mais parecem balas de canhão. Tudo isto muito real e verdadeiramente original. Podem contar com as críticas para muito brevemente. The ball brought under control by the keeper.
Para a PlayStation já chegou um jogo inteiramente dedicado à Fórmula Indy. O seu nome é Indy 500 e vai trazer até às nossas televisões alguns dos carros mais rápidos do nosso planeta. Como é óbvio, quem está presente em toda a sua glória é uma das mais espetaculares provas desse campeonato, as 500 milhas de Indianápolis. Chama-se Snowboard Kids e é o primeiro título de surf na neve lançado para a Nintendo 64. Neste jogo podemos entrar no campeonato, onde tentamos chegar à meta em primeiro lugar para conseguirmos ganhar dinheiro. Existem ainda os eventos especiais que incluem o Speed Game, onde temos de recolher ventoinhas que se encontram espalhadas ao longo dos circuitos, o Shot Game, onde temos de disparar contra os bonecos de neve que vão aparecendo à nossa frente, e por fim chega o Trick Game, onde temos de fazer habilidade. Come again! Os concorrentes de Snowboard Kids são altamente inspirados nas animações japonesas e têm uma pinta muito manga. Em Snowboard Kids podem jogar em simultâneo até 4 jogadores, tal como já acontecia com o Diddy Kong e com o GoldenEye. Já sabem, o Snowboard Kids já se encontra à venda em exclusivo para a Nintendo 64. O vencedor do passatempo Nintendo 64 a semana passada foi o Afonso Soares com a frase: "Se passam o dia a dia em constante escuridão, joguem na Nintendo 64 e a luz verão." Agora, para participarem neste passatempo, já não precisam de adivinhar o nome do jogo que está a passar. Basta dizerem o nome do jogo da Nintendo 64 que foi criticado hoje no tempo. Inventarem uma frase bem curtida sobre o Yoshi Story. Estejam com atenção ao resto do programa e mandem as vossas respostas escritas num postal dos Correios e não dentro de um envelope. Senão, não poderão participar. A morada é do costume. Templo dos Jogos, passatempo Nintendo 64, apartado 4448, 1500 Lisboa. Chama-se One, foi programado a pensar na PlayStation, traz doses industriais de destruição e já entrou no tempo. Portanto, se gostam de jogos onde a adrenalina tem papel de destaque, então os próximos 2 minutos são especialmente dedicados. A história é simples. Acordámos num apartamento sem saber quem somos, de onde vimos e principalmente não fazemos a menor ideia por que razão nos foi implantada uma arma no nosso braço esquerdo. Mas o pior de tudo ainda está para vir. No momento em que nos tentamos levantar, somos brindados com uma chuva de balas, capaz de aniquilar com um exército inteiro. Rapidamente chegamos à conclusão que o melhor é dar uso às nossas pernas e à nossa arma, isto se quisermos preservar o nosso bem-estar. Através de muitos níveis, andamos a correr e a saltar, enquanto literalmente reduzimos a pó tudo o que nos aparece pela frente. Conforme aniquilamos o inimigo, a nossa barra de Rage vai crescendo. Quando atingir o máximo, transformamos-nos numa autêntica máquina de destruição total. Como é habitual neste género de jogos, também aqui se encontram escondidas algumas armas verdadeiramente deliciosas, como é o caso do nosso tão querido lança-chamas. One é um doce para quem gosta de shoot 'em ups. A velocidade é alucinante e a ação é capaz de causar crises de arritmia.
Tudo isto acompanhado por gráficos acima da média, cenários muito cyberpunk e bastante variados. Mas o maior destaque vai para os efeitos visuais. Simplesmente perfeitos e absolutamente espetaculares. O maior problema deste jogo é a jogabilidade, visto o controle da personagem ser um autêntico martírio, principalmente se não tiverem uma pad analógica. Se não fosse este problema, estaríamos perante um clássico. Assim, não poderá levar uma nota superior a 88%. De 8 a 24 de maio, nas lojas Continente da Amadora, Cascais e Guimarães e Vorten Colombo, Gaia e Coimbra, decorrerão 2 espetaculares campeonatos PlayStation. O GT Gran Turismo, onde o campeão será aquele que fizer o melhor tempo ao volante de um Toyota, e o campeonato World Cup 98, onde o campeão será aquele que vencer todos os jogos de futebol em que participar. Para participares nestes campeonatos, tens que ter 12 anos ou mais, comprares qualquer jogo PlayStation nessas lojas e apresentares o talão de compra nos locais de competição. Os 12 finalistas, 2 por cada loja, um do GT e outro do World Cup 98, irão participar numa super final no dia 30 de maio, em Lisboa, na Vorten Colombo, e receberão 3 bilhetes para o dia Sony na Expo 98, uma consola e jogos PlayStation. Os 2 campeões da superfinal irão jogar no dia 6 de junho, na Expo 98, uma final de honra, com 2 celebridades, além de ganharem cada um uma conta bancária no valor de 150 mil escudos e ainda mais 10 jogos PlayStation. Agora já podem visitar o templo 24 horas por dia. Além de nos verem na SIC todas as segundas-feiras de manhã e sextas-feiras à tarde. Então liguem para o 0641 100 400, onde terão acesso a muitas dicas, Às mais frescas notícias do mundo dos videojogos e a críticas dos melhores títulos do momento. Todas as segundas-feiras as dicas, notícias e críticas são completamente recicladas. Liguem para o 0641 100 400, que os portões do templo estão abertos à vossa espera. Fire! Chama-se Panzer Dragoon Saga e é o mais recente lançamento para a Sega Saturn. Para saberem se devem construir um santuário em sua homenagem ou se o simples ato de olharem para a caixa vos pode provocar conjuntivite, fiquem com muita atenção à crítica lá mais para a frente. Para já, aqui fica um super versus entre os jogos de corridas mais populares para a PlayStation, o Gran Turismo e o Need for Speed 3. Nas últimas semanas foram lançados 2 jogos soberbos para a PlayStation, o Gran Turismo, GT para os amigos e o Need for Speed 3. Se não sabem qual dos 2 deverão comprar, então prestem muita atenção durante os próximos minutos. O Need for Speed 3 é o último jogo da saga de jogos de carros da Electronic Arts. Ao contrário do que acontecia com o segundo jogo que nunca deveria ter saído da cabeça dos programadores, o Need for Speed 3 é uma bomba. Sensação de velocidade faz-nos pensar muito seriamente se não deveríamos utilizar um cinto de segurança enquanto estamos a jogar. Os cenários do jogo estão muito bons e as pistas são brilhantes, especialmente quando jogadas à noite. As pistas têm traçados muito diferentes e algumas delas têm voltas que demoram uns 4 minutos. Mas este jogo vale sobretudo pela opção Hot Pursuit, na qual somos ferozmente perseguidos por carros da polícia que teimam em não nos deixar quebrar todos os limites de velocidade. Eles farão tudo para nos mandar para a choça, incluindo colocar espigões no meio das pistas. Assim, não só vamos para a prisão, como antes temos de dar um pulo às urgências do hospital para tratar de vários traumatismos cranianos. A música de Need for Speed devia ser colocada dentro de um forno de resíduos nucleares e esperar que não provocasse problemas à saúde pública. Need for Speed 3 seria o melhor jogo de carros para a PlayStation se não tivesse sido lançado o Gran Turismo uma semana mais tarde. O Gran Turismo está para os videojogos, assim como Jesus Cristo está para os católicos. Este jogo deve ser adorado e todos os dias de manhã, quando se levantarem, devem ajoelhar-se e darem graças por estar vivos. Neste jogo as opções são aos milhares, ou pelo menos andam lá muito perto. E para além de dezenas de campeonatos, existem super curtidos exames de condução, sem os quais não podemos participar em determinados campeonatos. Ao longo das corridas vamos ganhando créditos com os quais podemos comprar novos carros ou adquirir peças. Graficamente o jogo está muito bom, mas as pistas de Need for Speed estão mais bem esgalhadas. Mas de resto, o Gran Turismo passa pelo Need for Speed 3 a 500 à hora. A jogabilidade é soberba.
e até parece que estamos a guiar um carro na vida real. A banda sonora é uma das melhores que alguma vez viu a luz do dia no mundo dos videojogos, com techno, heavy rock e uma música dos Garbage que não podia pedir mais nada. Mas o GT vale sobretudo pelas opções. Vos deixarão a jogá-lo até a televisão explodir e o CD derreter dentro da consola. Depois do Gran Turismo, todos os jogos de carros terão de ser genialmente soberbos. E o Need for Speed 3 é só soberbo. E teve azar de ser lançado no mesmo mês que o GT. Se tivesse sido lançado no Natal, então sim, seria uma malha. Mas agora fica a milhas de distância. É por isso que o GT bate o Need for Speed 3, porque ó... Se são tarados por basquetebol e têm uma PlayStation, então durante os próximos minutos olhem para o ecrã com muita atenção. Hoje o Report PlayStation tem especialmente para vocês o Total NBA 98. Off the glass. Este jogo é o terceiro título de uma das melhores sagas de jogos de basquete alguma vez lançados. Uma vez mais, os programadores são os tipos do estúdio da Sony Computer Entertainment Europe, os mesmos que nos trouxeram o Porsche Challenge e o Rapid Racer. With finesse. Como não podia deixar de ser, as estatísticas e os jogadores que aparecem neste jogo são os do início desta temporada da NBA. For two. He buries the jumper. Em Total NBA 98, o jogo está mais do estilo NBA Live e menos versão televisiva, tal como acontecia nos títulos anteriores. As repetições em câmara lenta das jogadas mais espetaculares regressam em toda a sua glória. Offensive foul. Estão avisados que o Total NBA 98 vai estar à venda em exclusivo para a PlayStation no início de junho. Para participarem no passatempo PlayStation, já não terão que adivinhar o nome do jogo que está a passar. Terão sim que nos dizer o nome dos jogos da PlayStation que foram criticados no templo de hoje, juntamente com uma frase à maneira sobre o Gran Turismo. Estejam com muita atenção ao resto do programa e mandem as vossas respostas escritas num postal do CTT e não dentro do envelope, porque senão não poderão participar. A morada é a do costume, Templo dos Jogos, Passatempo PlayStation, apartado 4448, 1500 Lisboa. Passam-se com jogos estilo Tetris e têm uma Nintendo 64? Então olhem bem para o vosso ecrã e comecem já a poupar uns cobres. Chama-se Tetris Fair e já anda à venda para a consola de 64 bits da Nintendo. Neste jogo, e ao contrário do que acontece no Tetris e seus derivados, as peças não caem. Elas estão todas bem encaixadas numa esfera. O nosso objetivo é fazer combinações com as peças, rebentá-las e tentar libertar os nossos amigos que estão presos dentro das esferas. Em Tetris Fair só há dois tipos de peças, as quadradas e as retangulares. Podemos movimentá-las, mas há barreiras que por vezes impedem de colocá-las nos melhores locais. Ao todo existem mais de 300 níveis de jogo espalhados por vários modos, como por exemplo o puzzle, onde teremos de puxar bem pela cabeça para fazer a combinação certa e dar cabo das peças com uma só explosão. Mas claro que o modo mais divertido e viciante é o Versus, onde poderemos jogar contra um amigo nosso.
Tetris Fair é divertido, mas não tanto como outros jogos do género. É viciante, mas não agarra como a nicotina. Graficamente, podia ter sido bem melhor. E as músicas? Bom, se ao fim de 10 minutos não desligarem o som e não derem um murro na televisão, merecem ser galardoados com o Prémio Nobel da Paz. Tetris Fair é somente dedicado aos fãs realmente fanáticos do Tetris. Os outros têm mais e melhores opções para a Nintendo 64. Sai do tempo com 75%. Se são extremamente nabos e estão sempre a morrer no Mortal Kombat Mythologies para a PlayStation, então prestem muita atenção. Vão até o ecrã de password e insiram G, T, T, B, H, R. Para terem acesso à pista secreta subaquática de Need for Speed 3 para a PlayStation, vão até ao menu de opções e insiram o seguinte código no ecrã de nome do jogador: G, L, D, F, S, H. Decidi que entrou, vai aparecer uma mensagem a confirmar. Agora vão até o ecrã de seleção de pista e escolham a Scorpio 7. Esta semana, na linha Tempo dos Jogos, temos códigos para o Crash Bandicoot 2 da PlayStation e para Mortal Kombat Mythologies, também da 32 bits da Sony. Temos ainda códigos para o Street Fighter Alpha 2 da Saturn e Yoshi Story da Nintendo 64. Estas e muitas outras críticas estão na linha Tempo dos Jogos durante esta semana, no 0641 100 400. Nas críticas temos um super especial de Resident Evil 2 e a nota ao Snowboard Kids para a Nintendo 64. A linha do tempo é atualizada todas as segundas-feiras a partir das 10 da manhã. O número é o 0641 100 400. E não se esqueçam de pedir autorização aos vossos pais. Aqui no Templo nunca escondemos a nossa tara pela série Panzer Dragoon. Também nunca escondemos a nossa paixão por role-playing games. Portanto, podem calcular o nosso estado de felicidade quando recebemos o terceiro jogo de uma das mais belas séries da história dos videojogos. Pois é, Panzer Dragoon Saga é um RPG e há muitos dias que não sai de dentro da nossa Sega Saturn. Neste regresso ao universo dos dragões voadores, vamos controlar Edge, um jovem mercenário ao serviço do Império que tem como missão vingar a morte do seu mestre e pai adotivo. Para isso, terá de primeiro encontrar os responsáveis por este ato, o grupo rebelde conhecido por Crayman. Mas como nem só de vinganças vive um adolescente, pelo meio irá descobrir o porquê da sua enorme atração por Hazel, uma estranha rapariga que se encontrava enterrada numa velha mina, uma autêntica relíquia viva. Para atingir estes objetivos, terá de se sentar no seu dragão e voar através de planícies totalmente surreais e defrontar centenas de criaturas que teimam em se atravessar no seu caminho. Como estamos a falar num RPG, esqueçam os combates em tempo real dos Panzers anteriores. No momento em que entramos em confronto com uma criatura, passa tudo para um híbrido tempo Real Turn-Based. A liberdade de movimentos fica cingida à frente, trás e flancos do inimigo. Depois, temos de esperar que a barra de sincronia carregue de forma a podermos aceder ao menu de combate. Aí iremos decidir a arma ou qual a magia que iremos lançar sobre o adversário. No final de cada combate, ganhamos pontos de experiência que variam consoante a nossa prestação. Conforme ganharmos mais experiência, vamos tendo acesso a novas magias, aqui chamadas de Berserkers. Entre combates, voamos às costas do dragão, enquanto exploramos os segredos que se escondem através dos cenários. Nestas fases do jogo está tudo em tempo real, à boa maneira dos Panzers anteriores. Em certos locais, podemos sair da nossa montada e utilizar as nossas pernas para entrar em locais proibidos a ser zalados.
Nesses locais, iremos encontrar personagens com os quais podemos interagir e que nos dão pistas sobre a trama do jogo. Panzer Dragoon Saga é um jogo lindíssimo que traz uma série de novidades para os mundos dos RPG. A introdução de alguma liberdade de movimento nas cenas de batalha fazem com que a estratégia do combate não se limite a quais os tanques a utilizar, mas também de onde os disparar. Os gráficos conseguem estar melhores que os dos jogos anteriores e os cenários estão polvilhados por iluminações em tempo real. As músicas continuam um doce para os ouvidos e assentam que nem uma luva no ambiente criado pelos meninos do Team Andromeda. O maior problema deste bombom é ser demasiado fácil para os prós de role-playing games. Como o jogo vem dividido através de 4 CDs, podem contar com dezenas e dezenas de cenas em full motion video lindas de morrer. Se amam RPGs e a série Panzer Dragoon, então podem começar a preparar-se para o jogo da vossa vida. Mas se não gostarem deste género de jogos, ou não acharem qualquer piada a esta série exclusiva da SEGA, esqueçam esta pequena pérola. Fica no templo com 96%. Por hoje é tudo. Ultimamente temos recebido dezenas de cartas e muitas questões através da nossa linha, para saberem porque é que o tempo dá cada vez menos espaço à Mega Drive e à Sega Saturn. A Mega Drive deixou de ser fabricada há largos meses e não há previsões para que seja lançado um novo jogo tão cedo. O mesmo está a acontecer com a Saturn, cuja produção parou há 2 meses. O lançamento de jogos para a Saturn será cada vez menor, até à chegada da nova superconsola da Sega, a Katana, que deverá chegar em 1999. Mas se quiserem mais informações sobre a nova bomba da Sega, liguem-se à linha do tempo. Para a semana cá estaremos de novo. Até lá, fiquem bem e joguem muito.